O dia em que Deus decidiu que você não poderia mais ficar parado. Você achou este vídeo por acidente. Mas acidente não é uma palavra que existe no vocabulário de Deus. Existe providência. Existe soberania. Existe um plano eterno que foi tecido antes mesmo da fundação do mundo, e nesse plano estava incluído este exato momento, este exato segundo em que você está ouvindo estas palavras. Porque Deus, que conhece o fim desde o princípio conforme Isaías 46:10, sabia que você chegaria até aqui. Sabia que você precisaria desta palavra. Sabia que algo dentro de você estava esperando por esta mensagem há muito mais tempo do que você conscientemente percebe. E por isso o trouxe até aqui. Não por coincidência. Por propósito. Há algo que está prestes a acontecer na sua vida que é maior do que qualquer coisa que você já esperou, do que qualquer promessa que você já carregou, do que qualquer sonho que você já teve coragem de sonhar. E não é uma afirmação vazia de autoajuda espiritual. É a declaração de um Deus que disse em Jeremias 29:11, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Um futuro. Uma esperança. Palavras que saem da boca do próprio Deus e que têm o peso da eternidade por trás delas. Palavras que foram ditas a pessoas que estavam em exílio, em sofrimento, em lugares que pareciam não ter saída. E essas palavras são ditas a você agora, no seu exílio particular, no seu sofrimento específico, no seu lugar sem saída aparente. Mas este vídeo não é apenas para confortar, é para despertar. Existe uma diferença crucial entre uma mensagem que conforta e uma mensagem que desperta. O conforto alivia a dor temporariamente. O despertar muda permanentemente a forma como você enxerga a realidade. E é o despertar que Deus está produzindo na sua vida neste momento, através desta palavra, através desta mensagem que chegou até você de uma forma que nenhuma estratégia humana poderia ter planejado com precisão. Você está sendo despertado agora. A questão é, vai responder ao chamado do despertar ou vai voltar para o sono espiritual que o manteve aquém do que Deus projetou para você? Ao longo desta mensagem, você vai descobrir verdades que têm o poder de recalibrar completamente a sua perspectiva espiritual. Vai aprender sobre a formação que acontece nas sombras e por que ela é absolutamente necessária para o cumprimento do chamado. Vai entender por que a noite mais longa é frequentemente o prelúdio do amanhecer mais glorioso. Vai mergulhar nas profundezas do propósito eterno que Deus colocou sobre a sua vida antes mesmo que você existisse. Vai descobrir o que posiciona uma vida para que o céu se incline sobre ela. E vai ouvir a declaração final que este capítulo guarda para o seu coração, uma declaração que pode ser a virada que você estava esperando sem saber que estava esperando. Esta não é apenas mais uma mensagem de espiritualidade. É um encontro. É o tipo de encontro que a Bíblia registra repetidamente. O encontro entre a voz de Deus e o ouvido disposto a ouvi-la. O encontro entre a promessa divina e o coração que ainda acredita, mesmo que com dificuldade. O encontro entre o chamado eterno e a vida que estava esperando por ele sem saber que era isso que estava esperando. E este encontro acontece agora, neste vídeo, nesta mensagem, neste momento que Deus escolheu para te dizer o que você precisa ouvir. Não existe horário mais certo. Não existe palavra mais necessária. Existe apenas este momento e a escolha de deixar esta verdade entrar no lugar mais profundo do seu coração. Por isso, antes de avançarmos para cada capítulo desta mensagem, deixe esta verdade pousar dentro de você. Você não chegou até aqui por acidente. Você foi trazido. Há uma mão invisível mas absolutamente real que guiou seus passos até este vídeo, que preparou esta palavra para este momento específico da sua história, que sabia que você precisaria de exatamente isso neste exato instante da sua caminhada. E essa mão que trouxe você até aqui é a mesma mão que está prestes a te levar aonde você precisa ir. O Salmo 37:23 declara: os passos do homem de bem são dirigidos pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Seus passos estão sendo dirigidos. Seus próximos passos também estarão. E o que vem depois desta mensagem vai confirmar isso de uma forma que você não vai conseguir ignorar. O despertar que vem do céu. Existe um momento na vida de certas pessoas que não tem explicação humana. Um momento em que algo dentro do peito se move de forma silenciosa, profunda, quase imperceptível, como se o próprio Espírito de Deus estivesse tocando uma parte do ser que ninguém mais consegue alcançar. Não é emoção, não é impulso, não é coincidência. É um chamado.
É Deus se aproximando de você de uma forma que transcende qualquer lógica, qualquer razão, qualquer tentativa de entendimento racional. E talvez você já tenha sentido isso antes. Talvez você esteja sentindo exatamente isso agora, enquanto ouve esta palavra. Há momentos na jornada espiritual em que o céu parece romper o véu do visível e alcançar a alma diretamente. Esses momentos não aparecem com grandiosas revelações ou com sinais espetaculares que todos ao redor podem ver. Eles aparecem no silêncio de uma madrugada, numa leitura da palavra que de repente parece falar exatamente aquilo que você precisava ouvir, numa oração que começa como rotina e termina como encontro real com o Deus vivo. A Bíblia diz em Jeremias 29:13 que quando você buscar a Deus de todo o seu coração, você o encontrará. E essa busca, muitas vezes, começa justamente quando o coração é despertado de um sono espiritual que durou tempo demais. Você sabe o que significa estar desperto espiritualmente? Não é apenas frequentar cultos, ler a Bíblia por obrigação ou cumprir rituais religiosos. Estar desperto espiritualmente é perceber que existe um propósito maior por trás de cada evento da sua vida, que cada dificuldade carrega uma mensagem, que cada vitória é um testemunho da fidelidade de Deus, e que cada dia é uma oportunidade de caminhar mais profundamente no chamado que Ele colocou sobre a sua existência. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5:14 estas palavras que ecoam através dos séculos: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa não é apenas uma citação antiga. Essa é uma palavra para você, hoje. O despertar espiritual não acontece de forma igual para todos. Há quem desperte através de uma crise que abala todas as estruturas da vida, forçando os olhos da alma a enxergar aquilo que o conforto tinha ocultado. Há quem desperte através de uma palavra pregada que atravessa o coração como uma espada afiada, tocando camadas de dor e esperança que estavam enterradas há anos. Há quem desperte de forma gradual, quase imperceptível, como a aurora que vai clareando o horizonte antes que o sol apareça por completo. E há quem desperte exatamente agora, neste instante, ouvindo esta mensagem e reconhecendo dentro de si que algo precisa mudar, que algo está sendo movido, que o tempo de permanecer no mesmo lugar chegou ao fim. A questão que precisa ser feita com honestidade e coragem é esta: você tem vivido sua fé de forma plena, ou tem se contentado com uma espiritualidade superficial que não transforma, não desafia e não produz fruto real? Porque Deus não chamou seus filhos para uma existência medíocre, para uma fé de aparências, para uma religiosidade que satisfaz o ego mas não alcança o coração de Deus. Ele chamou você para algo muito maior. Ele chamou você para uma intimidade profunda, para uma vida que reflita o caráter de Cristo, para uma caminhada que deixa marcas eternas nos lugares onde você passa. E esse chamado começa com um despertar. Começa com este momento. Este roteiro foi preparado com oração e com o desejo sincero de que cada palavra alcance exatamente aquilo que Deus quer tocar na sua vida. Ao longo desta mensagem, vamos mergulhar juntos em verdades bíblicas que têm o poder de transformar a forma como você enxerga a sua caminhada espiritual, a sua história, o seu propósito e o seu futuro. Cada capítulo foi construído para levar você mais fundo, para desafiar mais, para revelar mais. Por isso, se esta palavra está falando ao seu coração desde agora, se inscreva neste canal, ative o sino de notificações e caminhe conosco nessa jornada de crescimento espiritual. Porque o que Deus tem para revelar nos próximos momentos é algo que você não vai querer perder. Quando Deus rompe o silêncio da sua história. Toda grande história espiritual começa com um momento de ruptura. Não a ruptura que destrói, mas a ruptura que liberta. A ruptura que acontece quando Deus decide que aquela pessoa não pode mais continuar vivendo aquém do que Ele projetou, quando o céu intervém de forma direta e irresistível, quando o plano eterno começa a se manifestar no tempo presente de uma vida. Abraão estava em Ur dos Caldeus, estabelecido, conhecido, inserido numa sociedade e numa família com raízes profundas, quando ouviu a voz de Deus dizer aquelas palavras que mudaram a história da humanidade: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Esse é o padrão do agir de Deus. Ele chama primeiro, explica depois. Quando Deus rompe o silêncio da sua história, Ele raramente entrega um mapa completo do destino. Ele entrega uma direção, uma convicção, uma certeza que não tem suporte lógico mas que é absolutamente inabalável no espírito. Hebreus 11:8 diz algo extraordinário sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir a um lugar que havia de receber por herança, obedeceu, e saiu sem saber para onde ia. Pense nisso por um instante.
Ele saiu sem saber para onde ia. Não havia GPS espiritual, não havia garantia humana visível, não havia aprovação social ou segurança financeira comprovada. Havia apenas a voz de Deus e a disposição de confiar. E essa combinação foi suficiente para iniciar uma das histórias mais gloriosas registradas na Escritura. Você já se perguntou por que Deus não revela tudo de uma vez? Por que Ele não mostra o quadro completo, o plano detalhado, o destino final com todas as etapas claramente definidas? Porque a fé que Ele deseja desenvolver em você não é uma fé de entendimento, é uma fé de confiança. Não é uma fé que age porque compreende, é uma fé que age porque crê. E essa distinção é absolutamente fundamental para qualquer pessoa que deseja crescer espiritualmente de verdade. A fé que só funciona quando tudo faz sentido não é fé bíblica. É cálculo. É gestão de risco espiritual. É uma tentativa de controlar Deus dentro dos limites do que a mente humana consegue processar. A ruptura que Deus produz na vida de quem Ele está formando tem um propósito muito específico. Ela remove aquilo que está impedindo o pleno cumprimento do chamado. Pode ser um relacionamento que estava drenando energia espiritual e emocional. Pode ser um hábito que estava enfraquecendo a sensibilidade ao Espírito Santo. Pode ser uma visão de mundo limitada que estava impedindo a pessoa de enxergar as dimensões mais elevadas do propósito de Deus. Pode ser até mesmo uma identidade equivocada, uma imagem distorcida de si mesmo, construída sobre rejeições, fracassos ou palavras destrutivas que alguém plantou no coração ao longo dos anos. Deus entra exatamente nessas áreas e começa a remover o que precisa ser removido. Esse processo nem sempre é confortável. Na verdade, quase sempre ele é o oposto do confortável. Há um custo real em responder ao chamado de Deus, em deixar para trás o familiar para avançar no desconhecido, em abrir mão do controle para confiar na soberania daquele que vê o fim desde o princípio. Mas existe uma realidade que a Bíblia afirma com clareza absoluta: aquilo que Deus remove da sua vida, Ele remove com propósito. Aquilo que Ele interrompe com sabedoria. E aquilo que parece perda no presente, muitas vezes se revela como preparação para uma herança muito maior do que qualquer coisa que poderia ter sido obtida sem aquela passagem. O profeta Isaías registrou em 43, 18-19, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, já está brotando, não a percebeis vós. Isso significa que existe algo novo sendo gestado na sua vida. Existe uma obra em curso que talvez você ainda não consiga ver com clareza, mas que Deus já iniciou no invisível. A questão não é se Deus está agindo. A questão é se você está disposto a responder ao chamado quando ele vier, a dar o passo quando a voz divina indicar a direção, a confiar quando o entendimento falhar. Porque é exatamente nesse ponto de entrega radical que a história começa a mudar. É exatamente nesse ponto que o céu começa a se mover de forma visível sobre a vida de uma pessoa. A formação que acontece nas sombras. Existe uma dimensão do crescimento espiritual que a maioria das pessoas prefere ignorar, porque ela é incômoda, dolorosa. Desperte através de uma crise que abala todas as estruturas da vida, forçando os olhos da alma a enxergar aquilo que o conforto tinha ocultado. Há quem desperte através de uma palavra pregada que atravessa o coração como uma espada afiada, tocando camadas de dor e esperança que estavam enterradas há anos. Há quem desperte de forma gradual, quase imperceptível, como a aurora que vai clareando o horizonte antes que o sol apareça por completo. E há quem desperte exatamente agora, neste instante, ouvindo esta mensagem e reconhecendo dentro de si que algo precisa mudar, que algo está sendo movido, que o tempo de permanecer no mesmo lugar chegou ao fim. A questão que precisa ser feita com honestidade e coragem é esta: você tem vivido sua fé de forma plena, ou tem se contentado com uma espiritualidade superficial que não transforma, não desafia e não produz fruto real? Porque Deus não chamou seus filhos para uma existência medíocre, para uma fé de aparências, para uma religiosidade que satisfaz o ego mas não alcança o coração de Deus. Ele chamou você para algo muito maior. Ele chamou você para uma intimidade profunda, para uma vida que reflita o caráter de Cristo, para uma caminhada que deixa marcas eternas nos lugares onde você passa. E esse chamado começa com um despertar. Começa com este momento. Este roteiro foi preparado com oração e com um desejo sincero de que cada palavra alcance exatamente aquilo que Deus quer tocar na sua vida. Ao longo desta mensagem, vamos mergulhar juntos em verdades bíblicas que têm o poder de transformar a forma como você enxerga a sua caminhada espiritual, a sua história, o seu propósito e o seu futuro.
Cada capítulo foi construído para levar você mais fundo, para desafiar mais, para revelar mais. Por isso, se esta palavra está falando ao seu coração desde agora, se inscreva neste canal, ative o sino de notificações e caminhe conosco nessa jornada de crescimento espiritual. Porque o que Deus tem para revelar nos próximos momentos é algo que você não vai querer perder. Quando Deus rompe o silêncio da sua história. Toda grande história espiritual começa com um momento de ruptura. Não a ruptura que destrói, mas a ruptura que liberta. A ruptura que acontece quando Deus decide que aquela pessoa não pode mais continuar vivendo aquém do que ele projetou, quando o céu intervém de forma direta e irresistível, quando o plano eterno começa a se manifestar no tempo presente de uma vida. Abraão estava em Ur dos Caldeus, estabelecido, conhecido, inserido numa sociedade e numa família com raízes profundas, quando ouviu a voz de Deus dizer aquelas palavras que mudaram a história da humanidade: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Esse é o padrão do agir de Deus. Ele chama primeiro, explica depois. Quando Deus rompe o silêncio da sua história, ele raramente entrega um mapa completo do destino. Ele entrega uma direção, uma convicção, uma certeza que não tem suporte lógico mas que é absolutamente inabalável no espírito. Hebreus 11:8 diz algo extraordinário sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir a um lugar que havia de receber por herança, obedeceu, e saiu sem saber para onde ia. Pense nisso por um instante. Ele saiu sem saber para onde ia. Não havia GPS espiritual, não havia garantia humana visível, não havia aprovação social ou segurança financeira comprovada. Havia apenas a voz de Deus e a disposição de confiar. E essa combinação foi suficiente para iniciar uma das histórias mais gloriosas registradas na Escritura. Você já se perguntou por que Deus não revela tudo de uma vez? Por que ele não mostra o quadro completo, o plano detalhado, o destino final com todas as etapas claramente definidas? Porque a fé que ele deseja desenvolver em você não é uma fé de entendimento, é uma fé de confiança. Não é uma fé que age porque compreende, é uma fé que age porque crê. E essa distinção é absolutamente fundamental para qualquer pessoa que deseja crescer espiritualmente de verdade. A fé que só funciona quando tudo faz sentido não é fé bíblica. É cálculo. É gestão de risco espiritual. É uma tentativa de controlar Deus dentro dos limites do que a mente humana consegue processar. A ruptura que Deus produz na vida de quem Ele está formando tem um propósito muito específico. Ela remove aquilo que está impedindo o pleno cumprimento do chamado. Pode ser um relacionamento que estava drenando energia espiritual e emocional. Pode ser um hábito que estava enfraquecendo a sensibilidade ao Espírito Santo. Pode ser uma visão de mundo limitada que estava impedindo a pessoa de enxergar as dimensões mais elevadas do propósito de Deus. Pode ser até mesmo uma identidade equivocada, uma imagem distorcida de si mesmo, construída sobre rejeições, fracassos ou palavras destrutivas que alguém plantou no coração ao longo dos anos. Deus entra exatamente nessas áreas e começa a remover o que precisa ser removido. Esse processo nem sempre é confortável. Na verdade, quase sempre ele é o oposto do confortável. Há um custo real em responder ao chamado de Deus, em deixar para trás o familiar para avançar no desconhecido, em abrir mão do controle para confiar na soberania daquele que vê o fim desde o princípio. Mas existe uma realidade que a Bíblia afirma com clareza absoluta: aquilo que Deus remove da sua vida, Ele remove com propósito. Aquilo que Ele interrompe com sabedoria. E aquilo que parece perda no presente, muitas vezes se revela como preparação para uma herança muito maior do que qualquer coisa que poderia ter sido obtida sem aquela passagem. O profeta Isaías registrou em 43:18-19: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, já está brotando, não a percebeis vós. Isso significa que existe algo novo sendo gestado na sua vida. Existe uma obra em curso que talvez você ainda não consiga ver com clareza, mas que Deus já iniciou no invisível. A questão não é se Deus está agindo. A questão é se você está disposto a responder ao chamado quando ele vier, a dar o passo quando a voz divina indicar a direção, a confiar quando o entendimento falhar. Porque é exatamente nesse ponto de entrega radical que a história começa a mudar. É exatamente nesse ponto que o céu começa a se mover de forma visível sobre a vida de uma pessoa. A formação que acontece nas sombras. Existe uma dimensão do crescimento espiritual que a maioria das pessoas prefere ignorar, porque ela é incômoda, dolorosa.
Que esta verdade chegasse até você no tempo certo, na hora certa, na temporada certa da sua vida. E se você sentiu algo no seu coração ao ouvir o que foi dito até aqui, honre esse movimento. Não deixe que o cotidiano apague a chama que está sendo acesa agora. Não deixe que a distração do mundo sufoque aquilo que Deus está despertando no seu interior. Permaneça. Continue. Caminhe conosco. Cada mensagem publicada neste canal nasce de um lugar de oração genuína e de um desejo profundo de ver vidas transformadas pelo poder da palavra viva de Deus. Não existe agenda humana por trás disso. Existe apenas a convicção de que a Bíblia ainda tem poder para salvar, restaurar, libertar, curar e transformar qualquer vida que se abra para recebê-la com humildade e fé. E você merece receber essa transformação. Você merece crescer. Você merece ir mais fundo. Por isso, inscreva-se, fique conosco, e deixe que Deus faça a obra que só Ele pode fazer. A jornada que está sendo percorrida juntos nesta mensagem é apenas um reflexo das muitas jornadas que este canal percorre semana a semana, mergulhando em temas que tocam o coração do Evangelho, que iluminam aspectos da fé cristã que muitas vezes ficam nas sombras, que desafiam o espectador a crescer de verdade, não apenas a se sentir bem espiritualmente por alguns instantes. Por isso, se você quer ser parte de uma comunidade de pessoas que estão buscando Deus de verdade, que estão crescendo de verdade, que estão transformando sua fé em vida real e cotidiana, este é o seu lugar. Bem-vindo! Agora, vamos continuar. A linguagem de Deus nas circunstâncias. Deus fala. Essa é uma das verdades mais fundamentais da fé cristã e, ao mesmo tempo, uma das mais negligenciadas na prática cotidiana de muitos crentes. Deus não é um ser distante e silencioso que criou o universo e depois se retirou para observar de longe o que acontece. Ele é um Deus que se comunica, que intervém, que guia, que instrui e que revela. Hebreus 1:2 abre com esta declaração poderosa. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitos modos, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E esse mesmo Deus que falou através dos profetas, que falou através do Filho encarnado, que falou através do Espírito Santo enviado no Pentecostes, continua falando hoje. A questão é se você tem ouvidos treinados para ouvir a sua voz. Uma das formas mais constantes e mais profundas pelas quais Deus se comunica com seus filhos é através das circunstâncias. Não de forma mecânica, não de forma supersticiosa, não de forma que substitua a palavra escrita ou o testemunho interno do Espírito Santo, mas de forma real, de forma sábia e de forma que revela a mão de um Deus que está ativamente engajado na história de cada vida que se entregou a Ele. Quando uma porta se fecha de forma inexplicável, pode ser a mão de Deus redirecionando. Quando uma oportunidade surge no momento exato em que parecia que tudo havia acabado, pode ser a providência divina rompendo o impossível. Quando uma palavra falada por alguém toca exatamente aquilo que você estava carregando em oração, pode ser o Deus que fala através das pessoas e dos momentos. O problema é que o mundo moderno treinou as pessoas para interpretar tudo o que acontece através de uma lente exclusivamente humana e racional. Se algo deu certo, foi competência. Se algo deu errado, foi azar ou incompetência. Se uma relação terminou, foi apenas incompatibilidade. Se uma oportunidade surgiu, foi apenas networking. E nessa leitura puramente horizontal da vida, a dimensão vertical fica completamente invisível. A presença de Deus nas circunstâncias não é percebida porque não se está buscando percebê-la. O olhar espiritual foi fechado. E quando o olhar espiritual está fechado, o crente começa a viver como se Deus não estivesse presente, como se a fé fosse apenas um componente emocional da vida e não uma realidade que atravessa e transforma absolutamente tudo. Jesus ensinou um princípio espiritual fundamental que está registrado em Mateus 6:22-23. A lâmpada do corpo é o olho. Se, portanto, o teu olho for puro, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Esse princípio vai muito além da dimensão física ou moral imediata em que costuma ser interpretado. Ele toca a forma como você enxerga a realidade. Se o seu olho interior, o olho da fé, está puro, aberto, treinado para ver a mão de Deus, então toda a sua vida será iluminada pela percepção da presença divina em cada detalhe. Mas se esse olho está fechado, turvo, condicionado a ver apenas o natural, então a própria luz de Deus se tornará invisível, não porque não está presente, mas porque não está sendo percebida. Como se treina esse olhar espiritual? Através da palavra, em primeiro lugar.
Porque a Bíblia não é apenas um livro de instruções morais. É o registro da forma como Deus age, da linguagem que ele usa, dos padrões que ele repete ao longo da história da redenção. Quando você conhece profundamente a Escritura, começa a reconhecer na sua própria história os mesmos padrões que Deus usou com Abraão, com Moisés, com Davi, com Daniel, com Paulo. Começa a perceber que o que está acontecendo na sua vida não é aleatório, é parte de uma narrativa maior que Deus está escrevendo com propósito e com perfeição. E essa percepção transforma absolutamente tudo. Transforma a forma como você suporta a dificuldade, como você celebra a vitória, como você espera no silêncio, como você avança na direção da promessa. Além da palavra, o olhar espiritual é treinado pela oração contínua e pela meditação. Não a meditação esvaziada que alguns pregam, mas a meditação bíblica que consiste em fixar a mente e o coração em verdades específicas da Escritura até que elas se tornem parte da visão de mundo do crente. O Salmo 1:2-3 descreve esse processo. O homem bem-aventurado é aquele cuja delícia está na lei do Senhor, que a medita de dia e de noite, e é como árvore plantada junto a ribeiros de água que dá seu fruto no tempo próprio. Raízes profundas produzem frutos no tempo certo. E as raízes se aprofundam quando a mente medita constantemente nas verdades eternas de Deus, quando o coração aprende a reconhecer a voz do bom pastor em meio a todos os outros ruídos que o mundo produz. A foi que atravessa a noite. Existe um tipo de fé que qualquer pessoa consegue exercitar quando tudo está indo bem. Quando as contas estão pagas, quando a saúde é plena, quando os relacionamentos estão harmoniosos, quando o trabalho flui, quando os sonhos parecem ao alcance da mão. Esse tipo de fé não precisa de muito treino, não exige grande profundidade, não demanda heroísmos espirituais. É fácil confiar em Deus quando a vida está aparentemente sob controle. Mas existe uma outra dimensão da fé, que a Bíblia valoriza de forma muito especial, que os maiores personagens da história sagrada demonstraram em seus momentos mais sombrios, que é a fé que atravessa a noite. A fé que permanece firme quando não há sinal visível de esperança. A fé que continua declarando quando as circunstâncias contrariam cada palavra que foi crida. O apóstolo Paulo conhecia essa fé de forma íntima e visceral. Ele escreveu de dentro de uma prisão as palavras mais poderosas sobre a alegria que a Bíblia contém. Ele pregou na iminência da execução. Ele avançou para a cidade sabendo que perseguição e sofrimento o aguardavam, e mesmo assim foi, porque a fé que habitava nele era maior do que qualquer cálculo humano de risco e benefício. Em 2 Coríntios 4:8-9 ele registra com uma honestidade comovente: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Há uma diferença absolutamente crucial entre atribulado e destruído, entre perplexo e sem esperança, entre abatido e vencido. E essa diferença é chamada de fé. O que acontece com o crente que não desenvolveu essa fé que atravessa a noite? Ele desiste. Não necessariamente da vida, não necessariamente da fé de forma declarada, mas desiste do sonho, desiste da promessa, desiste do chamado, desiste do nível mais profundo de entrega e de confiança. Vai se contentando com menos e menos, justificando cada recuo como maturidade ou como aceitação da realidade. E vai distanciando progressivamente do coração de Deus, sem perceber, porque essa distância acontece de forma gradual, instalada pela decepção não processada à luz da palavra, pelo silêncio divino mal interpretado, pela noite prolongada que foi encarada como abandono em vez de formação. Jó é o caso mais extremo e mais revelador da fé que atravessa a noite. Ele perdeu os filhos, os bens, a saúde, o apoio da esposa e foi incompreendido pelos amigos que deveriam consolá-lo. E num dos momentos mais devastadores de toda a Escritura, ele disse em Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a definição mais radical de fé que a Bíblia oferece. Não é a fé que confia porque recebe. É a fé que confia mesmo quando tudo foi tirado. Não é a fé que permanece porque as circunstâncias são favoráveis. É a fé que permanece porque a natureza de Deus é confiável, independentemente de qualquer circunstância. Você está na noite agora? Você está no momento em que a fé está sendo pressionada ao limite, em que a promessa parece ter desaparecido, em que a voz de Deus parece distante, em que as perguntas sem resposta se acumulam de forma que parece impossível continuar. Se for esse o seu momento, então esta palavra é para você de forma especialmente pessoal e urgente. Deus não abandonou você na noite. Ele está presente na obscuridade com a mesma intensidade com que estaria presente na luz do dia.
O Salmo 139:12 declara esta verdade de forma absoluta. Sim, as trevas não te encobrem, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para Deus, não existe noite. Não existe lugar onde sua presença não alcance, não existe circunstância que extinga sua luz. E existe algo ainda mais poderoso a ser dito sobre a noite espiritual. É nela que Deus frequentemente realiza as suas obras mais extraordinárias. Foi a noite que Jacob lutou com o anjo e recebeu uma bênção que transformou sua identidade para sempre. Foi a noite que o anjo do Senhor passou sobre o Egito e libertou Israel da escravidão. Foi na escuridão do sepulcro, no silêncio da morte aparente, que a ressurreição de Jesus foi preparada para explodir na manhã do terceiro dia. As grandes obras de Deus nascem na noite. E se você está na noite agora, pode ser que esteja mais próximo de um amanhecer extraordinário do que qualquer evidência visível poderia indicar. O propósito eterno que a eternidade revela. Há uma dimensão da fé cristã que o cotidiano apressado e superficial tende a sufocar completamente, a dimensão da eternidade. Não como um conceito abstrato e distante que se reserva para os momentos de funeral ou de crise existencial profunda, mas como uma realidade presente e operante que deve dar forma a cada decisão, cada prioridade, cada sacrifício e cada alegria da vida cotidiana. A Bíblia não trata a eternidade como uma realidade futura que começa somente depois da morte. A eternidade já está em operação. O reino de Deus já está presente. E cada pessoa que entregou sua vida a Cristo já está, de certa forma, vivendo na intersecção entre o tempo e a eternidade. Paulo escreve em 2 Coríntios 4:17-18 algo que deveria recalibrar completamente a forma como qualquer crente avalia suas circunstâncias, porque o que é leve e momentâneo de nossa tribulação nos produz um eterno peso de glória a exceder toda medida, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Há uma proporção absurda nessa afirmação que a mente humana tem dificuldade de absorver. O sofrimento presente, por mais intenso que pareça, é descrito como leve e momentâneo quando comparado ao peso eterno de glória que ele está produzindo. Isso não é negação da dor. É perspectiva eterna sobre a dor. Quando a eternidade se torna a lente pela qual você interpreta a vida, tudo muda. As perdas que pareciam definitivas revelam-se temporárias. Os ganhos que pareciam absolutos revelam-se relativos. A fama que o mundo persegue com desespero revela-se vazia diante da glória eterna que Cristo prometeu aos seus. E os sacrifícios que pareciam absurdos para olhos temporais revelam-se como os maiores investimentos possíveis para quem enxerga com olhos eternos. Jesus disse em Mateus 6:19-20, Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Que tipo de tesouros são esses? São as almas alcançadas pelo amor de Deus. São os atos de compaixão que transformaram vidas. São as orações que moveram o céu. São os momentos de fidelidade que ninguém viu exceto Deus. O problema com a maioria das pessoas, mesmo entre os cristãos, é que a perspectiva eterna vai se apagando progressivamente sob o peso das demandas imediatas da vida. As urgências do cotidiano abafam as prioridades do eterno. A pressão das circunstâncias presentes supera a certeza das promessas futuras. E a espiritualidade vai se tornando cada vez mais reativa e cada vez menos proativa, cada vez mais movida pelas crises e cada vez menos moldada pela visão clara do propósito eterno. Isso não é julgamento, é diagnóstico. E o antídoto para esse esvaziamento progressivo é o que a Escritura chama de renovação da mente, descrita por Paulo em Romanos 12:2 como o processo pelo qual o crente deixa de ser conformado com este século para ser transformado pela renovação do entendimento. Qual é o propósito eterno que Deus colocou sobre a sua vida? Não o propósito superficial de ser bem-sucedido nos padrões do mundo, não o propósito de acumular bens ou reputação ou experiências, mas o propósito eterno que Efésios 1:4-5 descreve de forma magnífica, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Antes da fundação do mundo, antes que o universo existisse, antes que o espaço, o tempo, a matéria e a energia fossem criados, Deus já tinha você em mente. Já tinha colocado sobre você uma identidade, um chamado, um propósito que nenhuma circunstância temporal consegue invalidar.
Essa verdade tem o poder de transformar completamente a forma como você enfrenta cada dia. Quando você sabe que foi escolhido antes da fundação do mundo, que é amado com um amor eterno que antecede sua própria existência, que carrega sobre si um propósito que foi concebido na eternidade e que se manifestará na eternidade, as turbulências do cotidiano não desaparecem, mas ganham uma perspectiva radicalmente diferente. Você não é uma pessoa tentando sobreviver num mundo caótico. Você é um filho de Deus, herdeiro segundo a promessa, chamado a manifestar a glória do seu nome em tudo que você faz, em tudo que você é, em cada relação que você cultiva e em cada momento de fidelidade que você sustenta mesmo quando ninguém está olhando. Quando o céu se inclina sobre a terra. Existem momentos na história da humanidade, registrados tanto na Escritura quanto na experiência de gerações de crentes ao longo dos séculos, em que o céu parece se inclinar sobre a terra de forma especial. Momentos em que a glória de Deus se manifesta de maneira tão tangível que até os mais céticos são forçados a reconhecer que algo sobrenatural está acontecendo. Momentos em que orações antigas recebem respostas que pareciam impossíveis, em que comunidades inteiras são transformadas pelo poder do Espírito Santo, em que o invisível se torna visivelmente presente de uma forma que transcende qualquer explicação natural. A Bíblia está repleta desses momentos, e eles não são relíquias de uma era passada. Eles são possibilidades vivas e presentes para qualquer geração que se posicione diante de Deus com humildade, fé e expectativa genuína. O evento do Pentecostes é o modelo mais claro de como o céu se inclina sobre a terra. Um grupo de 120 pessoas reunidas em oração, sem recursos humanos significativos, sem influência política ou social, sem estratégia de comunicação elaborada, sem nada que o mundo consideraria suficiente para iniciar um movimento de alcance global. E então, Atos 2:24 descreve, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, o qual encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Um grupo de 120 pessoas, cheias do Espírito Santo, transformou o mundo inteiro. Esse é o poder do céu inclinando-se sobre a terra. Mas o céu não se inclina apenas sobre grandes movimentos coletivos. Ele se inclina sobre vidas individuais com a mesma intensidade e com o mesmo cuidado. Ele se inclina sobre o homem solitário num quarto de hospital que clama por cura. Ele se inclina sobre a mãe que chora na madrugada pedindo pela vida do filho perdido. Ele se inclina sobre o jovem que está no limite e que no momento de desespero real levanta os olhos e diz: Deus, se o Senhor existe, eu preciso que o Senhor me responda agora. E Deus, que vê em secreto e que recompensa em público conforme Mateus 6:6, ouve. Sempre ouve. E age. Sempre age, no tempo certo, da forma mais perfeita, com uma sabedoria que ultrapassa toda compreensão humana. O que posiciona uma vida para que o céu se incline sobre ela? A Escritura revela padrões consistentes ao longo de toda a narrativa bíblica. O primeiro é a humildade. Tiago 4:6 cita o provérbio que é repetido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba cria uma barreira invisível mas absolutamente real entre o coração humano e a graça divina. Ela diz a Deus: eu não preciso de ti. E Deus, que é soberano e que não força sua presença onde não é genuinamente desejada, recua diante da soberba. Mas a humildade abre uma porta que nada mais consegue abrir. A humildade diz: Senhor, sem ti não posso fazer nada. E é exatamente para esse coração que a graça divina flui em abundância. O segundo padrão é a oração persistente. Jesus ensinou em Lucas 18:1 que os homens devem sempre orar e nunca desanimar. Então contou a parábola da viúva persistente como ilustração desse princípio. A oração que posiciona o crente para receber o céu não é a oração ocasional, a oração de emergência, a oração que acontece quando não há mais opção humana. É a oração que cultiva a intimidade diária com Deus, que sustenta uma conversa viva e contínua com o Pai Celestial, que apresenta tanto as grandes necessidades quanto os pequenos detalhes do cotidiano como expressão de dependência genuína. É a oração que diz: Senhor, preciso de ti não apenas quando estou em crise, mas em cada momento de cada dia, porque sem ti a vida perde o seu sentido mais profundo. E o terceiro padrão é a obediência. João 14:21 registra esta declaração de Jesus que é ao mesmo tempo promessa e princípio: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei,
e me manifestarei a ele. A manifestação de Cristo acontece em resposta ao amor que se expressa em obediência. Não uma obediência legal e mecânica, não uma obediência que teme punição, mas uma obediência que nasce do amor genuíno e que se expressa na disposição de alinhar a vontade humana com a vontade divina, mesmo quando isso custa algo, mesmo quando vai contra desejos naturais, mesmo quando o caminho da obediência parece mais difícil do que o caminho da conveniência. É essa obediência que prepara o terreno para que o céu se incline. O chamado que ressoa através das gerações. Existe um aspecto do propósito de Deus que vai muito além da dimensão individual e que a maioria dos crentes raramente considera com a profundidade que merece: a dimensão geracional do chamado. Quando Deus chama uma vida, Ele não está apenas pensando naquela vida específica e naquela geração específica. Ele está pensando em todas as gerações que serão impactadas por causa da fidelidade daquela vida ao longo do tempo. As escolhas que você faz hoje, a fidelidade que você mantém hoje, a obediência que você pratica hoje, os filhos que você forma hoje, as vidas que você alcança hoje, tudo isso produz efeitos que se estendem muito além do alcance da sua visão presente, muito além dos limites do seu tempo, muito além da capacidade da sua mente de calcular o impacto real do que está sendo semeado. Deus disse a Abraão em Gênesis 12:3, "E em ti serão benditas todas as famílias da terra." Todas as famílias da terra. Isso é uma promessa de alcance absoluto. Abraão não poderia ter compreendido em sua totalidade o que essas palavras significavam. Ele não poderia ter calculado que da sua descendência viria o Messias prometido, que através desse Messias a redenção seria oferecida a toda a humanidade, que bilhões de pessoas ao longo do século seriam alcançadas pelo Evangelho que nasceu da linhagem que começou com a sua obediência num dia em que ele saiu de Ur sem saber para onde ia. E o mesmo princípio se aplica à sua vida. Você não consegue medir o impacto geracional da sua fidelidade. Mas Deus mede, e Deus honra. Isso significa que as lutas que você está travando hoje não são apenas suas. São lutas que estão sendo travadas em favor das próximas gerações. Quando você se recusa a desistir da fé diante da pressão, está plantando uma semente de firmeza espiritual que pode ser colhida por seus filhos e netos. Quando você mantém a integridade numa situação em que seria mais fácil e mais conveniente ceder, está estabelecendo um padrão de caráter que vai muito além de você mesmo. Quando você perdoa quando seria justificável guardar mágoa, quando você é generoso quando seria razoável ser econômico, quando você serve quando seria compreensível descansar, você está tecendo fios de fidelidade numa herança espiritual que pertence a pessoas que talvez você ainda nem conhece. O Salmo 78:4 expressa essa consciência geracional de forma bela e profunda. Não as encobriremos a seus filhos, mas anunciaremos à geração futura os louvores do Senhor, a sua força e as suas maravilhas que fez. Existe uma responsabilidade sagrada em transmitir às próximas gerações não apenas conquistas materiais, não apenas tradições culturais, mas o testemunho vivo do Deus que age, do Deus que salva, do Deus que transforma, do Deus que é fiel de geração em geração. E esse testemunho só pode ser transmitido de forma autêntica por aqueles que viveram o suficiente da realidade de Deus para falar sobre ela com a autoridade de quem experimentou, não com a teoria de quem apenas ouviu. Mas a dimensão geracional do chamado também traz um peso de responsabilidade que não pode ser ignorado. Provérbios 13:22 diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos. Que herança você está construindo? Não apenas financeira, não apenas de bens materiais que se acumulam e se dissipam. Que herança espiritual, que herança de caráter, que herança de fé você está edificando com as escolhas cotidianas da sua vida? Essa pergunta merece ser feita com regularidade, com honestidade e com a disposição de ajustar o curso quando necessário. Porque a herança geracional não se constrói em momentos dramáticos de grandes decisões. Ela se constrói na consistência silenciosa dos dias ordinários. Há uma promessa em Salmo 1:2 que carrega o peso de toda essa verdade geracional. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que se deleita muito nos seus mandamentos. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. A semente será poderosa. A geração dos retos será abençoada. Isso não é garantia de que a vida de fé será isenta de sofrimento ou de dificuldades. Mas é a garantia de que a fidelidade produz frutos que se multiplicam além do que qualquer cálculo humano pode prever. E essa certeza, fundada na autoridade da palavra de Deus, deve ser suficiente para sustentar o chamado mesmo nas noites mais longas, mesmo nas temporadas mais obscuras,
mesmo quando o fruto ainda não é visível e quando a esperança parece se sustentar apenas pela força da promessa. O amanhecer que ninguém pode impedir. Chegamos ao ponto final desta mensagem, e é aqui que tudo converge. Cada verdade que foi apresentada ao longo destes capítulos aponta para uma única realidade que precisa ser declarada com toda a força e toda a convicção que a Escritura sustenta. Existe um amanhecer que ninguém consegue impedir quando Deus decidiu que ele vai acontecer. Nem o poder do inimigo, nem o peso das circunstâncias, nem a amplitude dos fracassos passados, nem a profundidade das feridas acumuladas, nem a intensidade das dúvidas que por vezes assaltam o coração. Quando Deus decidiu que o amanhecer de uma vida chegou, nada neste universo tem autoridade suficiente para segurar o sol. O profeta Amós escreveu em 4:13, porque eis aqui o que formou os montes, e criou o vento, e declara ao homem o que são os seus pensamentos, o que faz a alva e a escuridão, e anda sobre os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O mesmo Deus que formou os montes, que criou o vento, que governa a alva e a escuridão, esse mesmo Deus está ativamente envolvido na sua história. Não como um espectador distante que assiste de cima sem intervir, mas como um pai que conhece cada pensamento, que guia cada passo, que prepara cada amanhecer no momento exato em que ele precisa vir. E quando ele determina que o amanhecer de uma vida chegou, nada no céu ou na terra consegue adiá-lo. Pense em Lázaro. 4 dias no sepulcro. Não um dia, não 2, não 3. 4 dias. Tempo mais do que suficiente para que qualquer esperança humana fosse completamente enterrada junto com o corpo de Lázaro. Marta foi ao encontro de Jesus com uma frase que carrega toda a dor de uma esperança que parecia ter chegado tarde demais. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, que sabia exatamente o que estava prestes a fazer, disse em João 11:25-26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. 4 dias no sepulcro. E Jesus estava prestes a demonstrar que para ele, nem a morte é impedimento definitivo. Que amanhecer pode chegar mesmo de dentro do que parece ser a escuridão mais absoluta e mais irreversível. Você tem um Lázaro na sua história? Uma área da vida que parece estar no sepulcro há mais tempo do que seria razoável esperar? Um sonho que foi enterrado, um relacionamento que foi declarado morto, uma esperança que recebeu certidão de óbito pelas circunstâncias? Então ouça o que Jesus está dizendo a você hoje, com a mesma autoridade com que falou à frente daquele sepulcro. Lázaro, vem para fora. Essa voz que ressuscitou Lázaro ainda fala. Esse poder que rompeu a morte ainda opera. Esse Deus que chamou o que não era como se fosse conforme Romanos 4:17 ainda reina e ainda age. E se ele está te chamando a vir para fora, então venha. Deixe o sepulcro para trás. O amanhecer já começou. Mas é preciso ser honesto sobre o que esse amanhecer exige da sua parte. Não exige perfeição, não exige ausência de dúvida, não exige que todas as questões estejam respondidas antes de dar o próximo passo. O que o amanhecer exige é a disponibilidade de continuar caminhando na direção da luz mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver o sol. É a disposição de declarar fé antes de ver o resultado. É a coragem de obedecer quando o entendimento ainda não chegou. É a humildade de reconhecer que você não precisa controlar o processo para confiar no Deus que o conduz. Josué 1:9 diz, Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que você andar. Não apenas pelos caminhos claros e seguros, mas pelos caminhos obscuros e desconhecidos também. E antes de encerrar esta mensagem, há algo que precisa ser dito com todo o amor e toda a seriedade que esta palavra merece. O amanhecer que Deus preparou para a sua vida não é apenas para sua própria bênção e para sua própria realização. É para que você se torne um instrumento pelo qual o amanhecer de outras vidas também aconteça. Porque essa é a lógica do reino de Deus. Aquilo que você recebe, você transmite. Aquilo que foi derramado sobre você, você derrama sobre outros. Aquilo que o céu liberou na sua vida, você libera nas vidas que Deus coloca no seu caminho. E assim o amanhecer de uma vida se multiplica em amanheceres de muitas vidas, e a glória de Deus se expande de forma que nenhum poder humano poderia produzir por conta própria. Esta mensagem chegou ao fim, mas o que Deus iniciou no seu coração ao longo destes capítulos não termina aqui. Termina quando a obra estiver completa, quando o chamado estiver cumprido,
quando a última promessa que Ele colocou sobre a sua vida se manifestar em toda a sua plenitude. E até lá, existe um caminho a ser percorrido, uma jornada a ser trilhada, uma fé a ser cultivada dia após dia, palavra após palavra, oração após oração. Este canal existe para caminhar com você nessa jornada. Existe para que semana a semana você tenha acesso a mensagens que desafiam, que aprofundam, que fortalecem e que levam a um encontro cada vez mais real com o Deus que é fiel, que não falha e que está ativamente envolvido em cada detalhe da sua história. Se esta palavra tocou algo no seu coração, se algum versículo que foi citado aqui iluminou uma área da sua vida que estava obscura, se alguma verdade apresentada nestes capítulos foi exatamente o que você precisava ouvir neste momento da sua caminhada, então faça uma coisa simples e poderosa: compartilhe este vídeo agora mesmo. Não porque este canal precisa de números, mas porque você sabe que existe alguém na sua lista de contatos, na sua família, entre seus amigos, entre as pessoas que cruzam o seu caminho, que também precisa desta palavra com urgência. Alguém que está na noite e que precisa ouvir que o amanhecer está vindo. Alguém que está na dúvida e que precisa ser lembrado de que a fé não exige certeza perfeita para funcionar. Alguém que está no sepulcro e que precisa ouvir a voz que diz: vem para fora. Ao compartilhar, você planta uma semente eterna. Ao compartilhar, você se torna parte da obra de Deus nas vidas ao seu redor. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição, ative o sino de notificações, e torne-se parte de uma comunidade que está crescendo, que está sendo formada, que está respondendo ao chamado de Deus com seriedade e com expectativa. Cada semana há uma nova palavra preparada com oração e com desejo sincero de que ela alcance exatamente quem precisa ser alcançado, que toque exatamente onde precisa ser tocado, que fortaleça exatamente o que precisa ser fortalecido. E você não vai querer perder nenhuma dessas mensagens. Por isso, inscreva-se, permaneça conosco, e deixe que Deus continue a obra que Ele claramente já iniciou na sua vida. Porque o melhor ainda está por vir, e o céu já se moveu para garantir que você chegue lá. Que esta palavra permaneça viva no seu coração. Que o Deus de toda graça, que vos chamou para sua eterna glória em Jesus Cristo, vos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 5, 10-11